teorema 7.3 é o terceiro e último caso de semelhança de triângulos. Então, ele afirma que, se em dois triângulos, ABC e EFG, nós tivermos todos os seus lados correspondentes proporcionais, então os dois triângulos são semelhantes. Então, aqui ele afirma que a gente não precisa verificar se os três ângulos correspondentes são congruentes. Basta que os lados sejam proporcionais, que já é suficiente para dizer que os dois triângulos são semelhantes. Então, a gente vai demonstrar esse caso. E aqui a gente tem dois triângulos, ABC e EFG, que são os nossos da hipótese. E a gente construiu um triângulo HIJ para fazer essa demonstração. Então, primeiro, a gente vai fazer as marcações do triângulo HIJ para deixar claro como ele foi construído. Então, primeiro, ele foi construído de forma que o seu ângulo H seja congruente ao ângulo A e o seu lado HI seja congruente ao lado EF e o seu lado HJ seja congruente ao lado EG. Então, aqui duas marcações, né? Então, a gente tem o seguinte, da nossa hipótese, quando a gente fizer a divisão da medida do lado AB pela medida do lado EF, isso aqui vai ser igual a gente fazer a divisão da medida do lado AC pela medida do lado EG. Então, aqui tá CA e GE, mas é a mesma coisa, tá? A ordem não importa. A medida do segmento CA e do segmento AC é a mesma. Então, como a gente construiu o nosso triângulo HIJ? De forma que a medida de HI fosse igual à medida de EF, a gente pode aqui substituir esse EF por HI. Também, a gente construiu o triângulo HIJ de forma que o lado HJ tivesse a mesma medida que o lado EG. Então, aqui, a gente vai substituir esse EG por HJ. Então, dividir a medida de AB pela medida de HI é igual a dividir a medida de AC pela medida de HJ. Então, como a gente tem aqui, olhando para os triângulos, AB proporcional a HI, AC proporcional a HJ. Esses quatro são os lados dos ângulos A e H, que a gente construiu esse H de forma a ser congruente ao A. Então, tendo isso e sabendo que os ângulos cujos lados são esses são congruentes, a gente tem, pelo teorema 7.2, que é o segundo caso de semelhança, que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo HIJ. Então, ABC semelhante a HIJ. Dessa semelhança, a gente pode concluir, então, que o terceiro lado também é proporcional. Então, dessa semelhança aqui, a gente tem que AB, a medida de AB dividida pela medida de HI é igual à medida de BC dividida pela medida de IJ. Então, a gente vai guardar isso aqui para usar depois e a gente vai observar outra coisa. Da nossa hipótese, a gente tem que a medida de AB dividida pela medida de EF é igual à medida de BC dividida pela medida de FG. Então, aqui,
a medida de AB dividida pela medida de EF é igual à medida de BC dividida pela medida de FG. E aí, a gente construiu o EF, a gente construiu o HI, na verdade, o lado aqui do triângulo HIJ, de forma a ser congruente ao lado EF. Então, aqui, nessa igualdade, a gente vai trocar o EF por HI. Então, aqui, AB sobre HI é igual a BC sobre FG. Só que a gente tinha acabado de dizer aqui em cima que AB sobre HI é igual a BC sobre IJ. E aqui a gente concluiu que AB sobre HI é igual a BC sobre FG. Com isso, a gente pode afirmar que BC sobre FG é igual a ABC sobre IJ. Então, se BC dividido por uma coisa é igual a BC dividido por outra coisa, as duas coisas aqui são iguais. Então, a gente pode afirmar que a medida de FG e a medida de IJ são as mesmas medidas. Então, aqui, FG e IJ têm a mesma medida. A gente pode observar, então, que EFG e HIJ têm os três lados com a mesma medida. Isso significa que EFG é congruente a HIJ pelo caso lado, lado, lado. Só que a gente concluiu que HIJ é semelhante a ABC. Então, se HIJ é semelhante a ABC e HIJ é congruente a EFG, a gente pode concluir que ABC é semelhante a EFG, que é o que a gente queria demonstrar. Então, o terceiro caso de semelhança de triângulos afirma que, se tivermos apenas a proporcionalidade entre os seus lados correspondentes, já significa que os dois triângulos são semelhantes.